Bom, e Kardec continua analisando logicamente, pela razão, os argumentos. Então ele fala: é provável que, pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa, o prazer não valeria o trabalho. Ou seja, é muito improvável que a pessoa ficasse esperando horas em volta de uma mesa, o que é uma coisa muito chata, esperando um fenômeno, sendo que aquilo seria tudo falso. O prazer não valeria o trabalho, é o que ele fala aqui. E a Kardec continua: olha, admitindo-se que houvesse um charlatão, ou dois, ou quantos fossem, isso em nada invalidaria a realidade dos fenômenos, uma vez que Kardec observou os fenômenos e, pela sua razão, foi constatado que eles são reais. Então Kardec fala do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. É óbvio, se existe uma coisa que é verdadeira, não é porque uma coisa, um fato dentro dele que seja falso invalida todo o restante. É um erro de tomar a parte pelo todo. É a mesma coisa de Kardec comenta aqui, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. Ou seja, não se poderia condenar nem a religião toda pelo abuso de um sacerdote, ou poucos ou vários. E Kardec vai além, fala que o Espiritismo dá os meios de reconhecer quem são os charlatães, os enganadores, e tudo isso está lá no Livro dos Médiuns, gente. Kardec dá todos os meios, depois de muito estudo, para observar quem são os bons médiuns, quem são os maus médiuns. Não é preciso nem comentar nos últimos meses aí, ou talvez no último ano, exemplos aqui no Brasil de médiuns que utilizaram a mediunidade, que é um fator natural, mas que também é um dom dado por Deus, utilizaram muito mal a sua mediunidade e a sua credibilidade, certo? Não é preciso nem lembrar. Todo mundo aí deve conhecer. Bom, e aí Kardec vai dizer o seguinte: aqueles que atribuem ao Espiritismo o que ele não é, ou o fazem por ignorância, ou o fazem por ignorância ou deliberadamente, ou seja, pela sua própria vontade. E isso seria má fé, porque o Espiritismo traça muito bem as linhas do que está dentro do Espiritismo e o que está fora. O que é um fenômeno mediúnico, o que é um fenômeno espírita, o que não é. Está tudo muito bem definido. Com relação a essa parte fenomênica, relativa aos fenômenos, o Livro dos Médiuns eu não li ainda, eu tive contato, vamos dizer, esporádico com a obra, mas ele traça muito bem as linhas do que é fenômeno espírita e o que não é, como não se deixar enganar, tanto pelos espíritos, próprios espíritos, quanto pelos maus médiuns. Então está tudo muito claro. Então, quem atribui charlatanismo ao espiritismo ou o faz por ignorância ou por má fé. Não se pode atribuir a uma coisa o que ele não é, tá? Kardec dá, é óbvio, né? É só ler a obra que pode ser notado isso, percebido isso. Kardec dá muito valor aos fatos. As evidências falam por si mesmas. Não é possível lutar contra as evidências. Existe todo um debate filosófico acerca disso. O que é realidade, o que é fato real, o que é representação, ficção, a realidade é, não é, enfim. Não é hora de entrar nisso. Mas a verdade é que Kardec é um homem de ciência, um homem que dá valor à filosofia, e no século XIX dava-se muito valor aos fatos. Talvez isso até seja importante hoje, quando se fala em era de pós-verdade, de que os fatos perderam a relevância, é tudo interpretação. Talvez seja relevante voltar a Kardec e aprender a importância dos fatos. Não que eles dizem tudo, que tem a verdade absoluta,
mas que trazem muita verdade. Bom, e aí o crítico vai mudando o argumento. Ele fala: não poderia ocorrer que elas, as mesas, estivessem preparadas? Ou seja, essas mesas girantes e falantes, elas não poderiam estar preparadas com algum mecanismo, alguma engenhoca que não se sabe bem qual? O crítico vai mudando o argumento para ver se consegue tirar de Kardec alguma coisa. E aí Kardec diz o seguinte: se for assinalado algum caso de charlatanismo e ficar provado, eu sou o primeiro a não defendê-los. Ou seja, se o fato está provado que é charlatanismo, não há nada que se possa fazer. É charlatão e deve se condenar e rechaçar essa pessoa ou esses fatos. Ponto final. Não é o espiritismo que vai defender essa pessoa, certo? Inclusive, mostrar esse charlatão seria muito bom, porque ajuda a distinguir o que é verdade e o que é falso. Certo? Agora, se afirma-se charlatanismo sobre o que é verdadeiro, sobre o espiritismo, isso é calúnia, não é demonstração de charlatanismo. Aí Kardec vai elencar 3 argumentos para combater esse argumento da mesa preparada que o crítico falou. Ora, se a mesa é preparada, quem fabrica essas mesas então? É possível preparar uma mesa sobre qualquer tipo de mesa, uma mesa de ferro, uma mesa de madeira, a qualquer momento, ou a qualquer tempo? Kardec fala que existem registros históricos, por exemplo, de Tertuliano, que era um teólogo da Igreja Católica lá do século I, II da era cristã, depois de Cristo, dessas mesas falantes e girantes. Será que essa pessoa que inventou essa engenhoca de preparar a mesa para ela poder fazer isso existiu de todos os tempos? E ele está em toda parte também? E não se conhece quem é essa pessoa que faz isso, o fabricante? Ele está em toda parte, está em todos os cantos da Europa, no norte da África, em todo o canto que é de onde vinham as mensagens e esses fenômenos. E aí o crítico continua. Então, é aí que você se engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, olha só, mudou a cena agora do argumento, produzir um ruído parecido com o que vós atribuís à mesa, de onde ele concluiu que vossos médiuns se divertem às custas da credulidade, ou seja, agora não é mais a mesa que está preparada. O argumento é o músculo da perna que consegue produzir algum tipo de estalo e enganar as pessoas que estão achando que esses estalos, essas batidas, vêm de espíritos. E não vêm de espíritos, vêm do músculo. Aí Kardec fala, opa, pera lá. Então, se é o estalido de um músculo, não é mais a mesa que está preparada. Então, você já está mudando a argumentação aí. Uma vez que cada um explica essa pretendida fraude à sua maneira, isso é prova a mais evidente de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Ou seja, cada um tenta dar uma explicação, uma mais esdrúxula que a outra. Isso é uma prova de que nenhum conhece a verdadeira causa do fenômeno, que são os espíritos. Isso fica muito claro na obra de Kardec. Bom, e que Kardec vai explicar? O que é muito interessante, gente, Kardec dá uma resposta aqui, ele dá até o nome do músculo. Músculo curto peroneiro, que provavelmente não deve se chamar mais hoje assim. Mas Kardec já estava ciente, já conhecia esse argumento. Então, o que mostra que Kardec estava muito bem preparado, conhecia o debate da época. Até porque Kardec fala aqui que este médico, este cientista, que fez esse estudo, muito fraco por sinal, apresentou no Instituto. O que era o Instituto? Era uma das sociedades científicas que Kardec participava e que esse médico, esse cirurgião, apresentou o tal estudo no Instituto. Kardec vai argumentar, por exemplo, que
ele vai dar vários argumentos de por que seria impossível esses fenômenos terem origem no músculo. Primeiro, se de repente se tornou tão comum essa patologia, né, esse fenômeno do músculo. Antes não havia. De repente, porque surgiu esses tais de fenômenos espíritas, começou também a acontecer esse fenômeno no músculo, esse fenômeno patológico. É muito estranho isso. O segundo argumento, teria que ter uma vontade bem robusta de mistificar para fazer instalar seu músculo durante 2 ou 3 horas seguidas. Isso não produziria nada além de dor e fadiga. Muito óbvio, né? O terceiro argumento. Como esse músculo se corresponde com as portas e paredes, ou seja, as batidas não aconteciam apenas na mesa, mas aconteciam nas portas e paredes da sala. Como que o músculo poderia se corresponder? Não está explicado. E quarto, como que esse músculo consegue fazer mover uma mesa pesada, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa no ar, sem ponto de apoio? Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude. É óbvio, porque não é um músculo. E aí Kardec fala da tiptologia, que é um fenômeno da comunicação com os espíritos pela batida nas mesas. Esse médico não tratou de estudar esse fenômeno da tiptologia, que está explicado no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Quem quiser, eu ponho o link sobre esse fenômeno. Então, Kardec ainda dá uma leve cutucada no médico e no crítico, para variar. Kardec fala: eu vos confesso que, se tivesse que sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em me confiar a esse profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia, ou seja, temeria que ele fizesse um diagnóstico incorreto da minha doença e seria muito arriscado ter uma intervenção cirúrgica com um médico desse. E aí Kardec dá a cutucada no crítico, ele fala: uma vez que esse julgamento é de uma das autoridades sobre as quais pareceis dever vos apoiar para abrir uma brecha no Espiritismo, isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentareis, se vós não os tomardes de fontes mais autênticas. Ou seja, se é desse médico, desse estudo fraco, que você está tomando seus argumentos, eu me tranquilizo muito, porque os outros que você deve apresentar devem ser igualmente fracos. E aí o visitante fala: olha, esses fenômenos espíritas surgiram de repente, mas já passaram. Por que passaram tão rápido assim, se é uma coisa séria? E Kardec fala que, inicialmente, surgiram tais fenômenos, mas viram por trás desses fenômenos que havia uma coisa séria. E essa coisa séria se tornou uma doutrina filosófica, uma ciência, e que trouxeram muitos ensinamentos, ou seja, as pessoas sérias passaram a se instruir através dessas mensagens, desses fenômenos. E não ficar apenas na parte fenomênica, de curiosidade. O espírita sério é o que busca se instruir por essa ciência, essa filosofia, e não ficar apenas na curiosidade. E aí o crítico continua: olha, mas é a experiência, é o fato, é a observação do fato que vai fazer uma pessoa que não tem contato tomar contato. Se você, Kardec, não permite que a gente vá a uma reunião, você está pregando a convertidos. E aí Kardec diz o seguinte: uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. A pessoa, é o que ele falou já, a pessoa que vai de má vontade e vai observar uma ou duas reuniões, não é capaz de se convencer. A pessoa tem que estar aberta, observar por um longo período os fenômenos para poder se convencer, senão de nada adianta. Ele fala: a convicção não se forma senão com o tempo,
por uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem, aqui é importante, gente, diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade, ou seja, para eu provar que a lei da gravidade existe, basta eu soltar esse lápis aqui 1 milhão de vezes, que ele vai sempre cair e assim vai estar provada a lei da gravidade. Falando bem grosso modo, tá? Um fenômeno de química, você observa o microscópio e ele se repete 1000 vezes. Cada ciência tem a sua particularidade para o fenômeno se reproduzir ou se produzir. O Espiritismo está tratando de almas. O que são almas? São os espíritos. Os espíritos são almas dos homens e mulheres que viveram na Terra, ou seja, basicamente o espírito fala se ele quer. Se ele não quer, ele não fala. Simples assim. Pode ter uma reunião mediúnica que você vai sentar em torno da mesa, vai esperar uma manifestação, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e não vai vir nenhuma manifestação. Por algum motivo, os espíritos não quiseram falar, simplesmente. Nós temos vontade. Eu tenho vontade, porque eu sou espírito que estou encarnado. Se eu desencarnar, eu não vou perder as vontades, o pensamento, o desejo, a razão. Simplesmente isso. O espírito está sem o corpo. Então o fenômeno não se produz à vontade. É preciso uma observação longa. Bom, e aí no final o crítico vai dizer o seguinte: olha, mas se uma pessoa que não conhece os fenômenos, que é um iniciante, ele quer conhecer, como se deve fazer isso então? E aí Kardec vai dizer o seguinte: olha, eu divido muito bem o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático. O sistemático é aquele que não quer se convencer. Pela ignorância, deve-se fazer o seguinte: as obras estão aí escritas. Deve-se primeiro tomar contato com as obras, ler, estudá-las, para depois entrar em contato com os fenômenos, com a prática mediúnica. Isso é uma lição não só aos não espíritas, como também aos espíritas. Que a gente leia as obras, reflita, estude, para depois entrar em contato com os fenômenos, com a prática. É uma coisa natural que vem com o tempo, tá bom? Bom, eu acho que é isso. O vídeo ficou longo e eu tentei resumir aqui. Próximo vídeo nós vamos começar o diálogo O Cético. É o maior diálogo, tem cerca de 40 páginas. Eu vou dividir em vários vídeos. E é um diálogo também muito estimulante e que, enfim, tem muitos ensinamentos para nos dar. Quem gostou, divulgue para os amigos e continuamos no estudo das obras de Allan Kardec. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.